Senhor. Eu sei que ela já está, Senhor amado, na Tua presença, mas te pedimos que o Senhor venha usar ela como canal, Senhor amado, para as nossas vidas, Pai. E tudo aquilo que o Senhor, Pai amado, entregou para ela, que ela possa, Senhor, Pai amado, entregar para a Tua igreja, Pai, pois estamos sedentos para ouvir, Senhor, a Tua palavra, Pai. Usa a Tua filha, Senhor, como o Senhor tem usado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja na gloriosa paz do Senhor, amém? Oh, Deus maravilhoso, como é bom estar na casa do Pai. Fala para essa pessoa linda que está do seu lado, fala assim para ela: você fez uma escolha. Você escolheu estar no melhor lugar. Aleluia. Deus abençoe, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, todos nós, todos os dias, nós fazemos escolhas. E eu, nesta manhã, através do Espírito Santo de Deus, eu gostaria de estar compartilhando da palavra do Senhor acerca dessas escolhas. Porque para você estar aqui na casa do Senhor esta manhã, você acordou pela graça e misericórdia de Deus. Amém? A graça do Senhor foi alcançada sobre a sua vida. E você escolheu, fez uma escolha talvez da sua roupa. Todos nós escolhemos, né? Ninguém obrigou, a não ser as crianças que a gente vai lá e coloca, né? Mas você, eu e você, a gente escolheu sua roupa, você escolheu o seu sapato, você escolheu o seu perfume. Os homens escolheram a gravata, amém? Que é coisa que eles gostam, né? De falar assim, vamos lá. E glória a Deus, porque o homem só troca a gravata e já está pronto. É incrível isso. Eu falo, meu Deus do céu, só precisa comprar gravata. Amados, e todos os dias nós acordamos e podemos fazer a nossa escolha. Você pode escolher, pode decidir aquilo que você vai querer durante o seu dia. Você pode acordar e dizer, bom dia, Espírito Santo. Já decidir, já escolher que o seu dia seja abençoado pelo Senhor. Você pode escolher também, às vezes, perder a hora e já ficar ali mal-humorado. Ai, meu Deus, perdi a hora. É uma escolha sua. Como é que você vai determinar o seu dia? Vai ser diante da sua escolha, diante daquilo que você tem escolhido todos os dias. Escolhas, amado, ela é para nós cristãos, entenda bem, ao que eu quero falar de escolhas, porque nós servimos a um Deus soberano, onipotente, onipresente, que pode todas as coisas. Ele já sabe qual é a sua escolha, né? Porque ele não é pego de surpresa, mas ele nos permite o quê? O livre-arbítrio. Por quê? Para que você tenha a escolha de mudar. Se você quer mudar, se você fala assim, não, eu preciso mudar em tal situação, em tal circunstância. Então, é uma escolha, é uma escolha. E Deus coloca todos os dias esse poder de escolha nas nossas mãos através do livre-arbítrio. E a escolha é como se fosse uma resposta para Deus. Você escolheu ser direcionado pelo Espírito Santo essa manhã? Você escolheu estar na casa do Senhor? Você escolheu estar se alimentando? Você escolheu estar buscando intimidade com o Senhor? É uma escolha, você está respondendo para Deus. Ele não quer invadir corações. O Senhor sempre procura corações disponíveis, corações que se permitem ser moldados. Amém? Aleluia. Abra comigo a palavra do Senhor. Pode permanecer sentadinho mesmo, porque hoje nós vamos ler. Fala para o irmão aí, fala assim, irmão, nós vamos ler a palavra do Senhor. Hoje tem um bocadinho aí, amada igreja. E glória a Deus, a hora já está passando e louvado seja o nome do Senhor. Abra a palavra do Senhor que eu quero compartilhar com vocês em Gênesis 41. Gênesis 41 no capítulo 14.
capítulo 41, versículo 14. Glória a Deus. A tua decisão, a tua escolha é uma resposta para Deus. Aleluias. Gênesis 41, no versículo 14. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Então enviou Faraó e chamou a José. E o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fealdade, e em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que se houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas cheias, secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu disse aos magos: mas ninguém ouve que no interprete. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, o Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isto, Faraó, e ponha governares sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que os vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento de terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os teus servos. E disse Faraó aos teus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus?
Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir. Aleluia. E o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai assim, pois sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Amém. Glória a Deus. Somente até o 44. Amados, uma história que a gente vê aqui na palavra do Senhor, uma história, creio que todos conhecem, uma história muito linda, uma história de um jovem de 17 anos, José, quando foi relatada aqui, iniciando lá no capítulo 37, a história de José, ele tinha 17 anos, um jovem que estava ali vivendo a sua vida cotidiana, a sua vida normal. Ele era o 11º filho de Jacó, a qual o Senhor já tinha revelado os teus planos e os teus projetos. E José, eu vejo que José, ele tem uma história inspiradora, amém? Uma história assim que me inspira pela sua escolha. Por que pela sua escolha? Porque quando você vê, aqui nós lemos a parte onde é um tempo de exaltação na vida de José. Ele se achegou a Faraó, Faraó foi o exaltando através da misericórdia de Deus. Mas quando você for lá na história, no início da história de José, você vai ver que ele foi traído, ele foi invejado, ele passou por tantas circunstâncias e situações que pode-se dizer que José foi a árvore cortada. Como nós entoamos esse louvor lindo, maravilhoso, o coral trouxe aqui para apresentar uma árvore cortada, uma árvore que aos olhos natural não tinha mais nenhum valor. José, ele era o filho, a palavra fala que ele era o filho predileto de Jacó, porque ele era o filho da sua velhice, Ele, quando Jacó teve a José, como se fosse um triunfo. Naquele tempo, era uma coisa até que meia normal, quando se tinha o filho da velhice. Aquilo é um triunfo, o filho da minha velhice. Eu ainda estou aqui, dando frutos. E José queria, Jacó queria a José, porque ele amava a sua mãe. Ele amava, então e Jacó esperou tanto tempo para que pudesse estar casando com Raquel, amém, com a sua mãe. Então José foi desejado, José foi tido ali como o triunfo de Jacó. Porém, isso causou inveja, isso causou uma adversidade ali entre os seus próprios irmãos, que acabaram conspirando contra José. Conspirando de uma maneira não muito boa, porque a palavra é bem clara que eles intentaram a morte de José. É triste isso, amado. Mas eles intentaram a morte de José. Ou seja, eles fizeram toda a maldade, tudo aquilo que eles fizeram contra a vida de José, foi única e exclusivamente
planejado. Eles maquinaram o mal. Eles, quando Jacó fez a túnica para José e entregou, ali já aconteceu a ira. Mas ainda antes disso, José, ele que levava, por ele ser o mais novo, ele ia lá olhar os seus irmãos trabalhando. E com certeza, na hora que ele trazia a má notícia, que a palavra fala que José, ele trazia as má notícias, José falava a verdade para o seu pai. Falava assim, ó pai, o negócio é o seguinte, meus irmãos estão de brincadeira lá no eirado. Eles não estão fazendo um serviço certo. E era o cultivo, era ali o trabalho, né, que os irmãos faziam, todos por serem mais velhos. E isso já começou a causar ira nos seus irmãos, né? A palavra fala que José também teve um sonho aonde ele, aqui no versículo 37, não precisa abrir, mas eu só vou ler rapidamente. No capítulo 37, no versículo 6, 5, sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. Ou seja, aqui a palavra já está relatando. Eles já estavam ainda mais aborrecidos com José. Então, neste sonho, a qual o Senhor entregou para José, não era um sonho para se ensoberbecer. Não era porque José ele ia ser melhor de qualquer outro irmão. Não, ele tinha uma escolha de entender que seria aquilo que tem no coração dele, aquilo que ele poderia estar passando para os seus irmãos. E no que ele contou esse sonho, os irmãos já achavam, não, está se ensoberbecendo. Quem ele pensa que é? E também, até quando no versículo 10... No versículo 10 do capítulo 37, fala assim, e contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse, que sonho é este que sonhaste? Porventura viemos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar perante de ti na terra? Ou seja, até seu próprio pai, ele estava ali, meio que com o pé atrás com José, falando assim, não, que negócio é esse? Irmãos, o sonho que Deus entrega para você é para você. Quem não sonhou não vai saber. Quem o Espírito Santo não testificou não vai saber. Então, os sonhos de Deus para a sua vida é para a sua vida. Amém? Não é para você se ensoberbecer, porque nós não somos nada, não temos nada e não podemos nada. Então, quando o Senhor nos entrega algo, é para que nós venhamos verdadeiramente, através das nossas vidas, transmitir aquilo que Deus quer. Sermos único e exclusivamente instrumentos de Deus. E isso é uma decisão, uma escolha. E eu quero falar acerca de 3 escolhas, a qual me chamou a atenção de José. Ele teve várias escolhas. Você está lendo a palavra, a história de José, você vê que ele tomou muitas decisões, porém decisões assertivas, decisões, para que você saiba que são assertivas, basta você tomar decisão mediante ao Espírito Santo guiar a sua vida. A primeira escolha que José teve foi a escolha de se afastar das tentações. Eu e você precisamos escolher isso todos os dias. Nós precisamos tomar essa decisão de estar colocando Deus acima de todas as coisas. Deus como primícia, Deus em primeiro lugar. Se afastar das tentações. Que tentações são essas, irmãos? No mundo que nós estamos vivendo, é tentação na internet, é tentação no celular, é tentação, tem várias tentações. Eu não sei qual é a sua tentação. José, ele teve uma tentação. Abre comigo também no capítulo 39 de Gênesis, 39. Aleluia.
Deus te dá a escolha, você que vai escolher caminho de bênção ou caminho de maldição. Se você quer agradar a Deus, você tem que fugir das tentações, você precisa se afastar das tentações. Gênesis 39, capítulo 10, 10 ao 12. Aleluia, glória a Deus. Gênesis 39, capítulo 10. E aconteceu que, falando ela a cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Aqui é a história onde a esposa de Potifar, ela tentou seduzir a José. José, que já tinha sido colocado, né, como ali o principal na casa de Potifar. Ele já estava ali sendo, a palavra fala no versículo 2, e o Senhor estava com José e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Então, ali, aquele momento, ele já estava num tempo de exaltação. Talvez José, se ele olhasse para aquilo que aconteceu no seu passado, ele poderia muito bem falar assim: mas é só uma tentaçãozinha. O que me custa? Já passei tanta coisa. Eu já fui vendido como escravo. Eu fui lançado no poço. Tanta coisa, o que é isso? Não, eu já fui tão injustiçado. Não, é só uma tentaçãozinha. E essas tentaçõezinhas que nos acontecem diariamente, o Senhor, Ele quer que eu e você façamos uma escolha. José fez a escolha, ele se afastou do mal. A palavra não fala que nós devemos fugir da aparência do mal? Então a palavra já nos dá respaldo, a palavra já nos ensina, a palavra já nos dá sustento. Amados, nós tivemos, eu não sei aqui, eu acho que foi semana passada, em São José foi essa semana, o estudo onde nós devemos renovar o homem interior. Eu só consigo vencer as tentações se eu sou renovada, se eu permito que essa renovação interior aconteça, para que eu verdadeiramente possa dizer: não, eu me afasto do mal. Sozinha a gente não consegue, mas através da graça, misericórdia e o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, nós conseguimos vencer as tentações. Abra comigo no Salmo 34. José, ele já entendia. José entendia aquilo que Deus já tinha para a vida dele. José já sabia em quem ele tinha que focar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Salmo 34, capítulo 34, versículo 15. Aleluia. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Olha que fala aqui no versículo 16. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desraigar da terra a memória deles. Amados, isso é forte. Eu preciso entender que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E a escolha de vencer a tentação está nas minhas mãos. A escolha de fugir da tentação, da aparência do mal, está nas minhas mãos. José, ele já entendia que o que ele queria era agradar o coração de Deus. José não ficava olhando para o seu passado. José queria olhar para aquilo que para aquilo que o nosso autor e consumador da nossa fé, ele tem para as nossas vidas. Talvez você fale assim: mas José era filho de Jacó, há uma linhagem ali próxima, né? Já veio ali de Abraão, já vem... Amados, a palavra fala
que o Senhor não faz acepção de pessoas. E tudo que Ele tem para mim, Ele tem para você. Tudo que Ele tem para você, Ele também tem para mim. Basta eu escolher querer alcançar essa bênção. Bênção material, irmão, a Bíblia fala que eu comerei o melhor dessa terra, mas o que está a minha alegria está em bênçãos espirituais. A escolha de alcançar, em agradar o coração do Pai. Aleluias. Mas a segunda escolha, a qual José teve, está lá em Gênesis, no capítulo 41, que eu quero também compartilhar. Vou tentar ser mais breve possível. No versículo 41, a escolha de José, a segunda escolha que me chamou a atenção. A escolha dele foi manter a sua fé. Manter a sua fé. Mesmo na adversidade, mesmo sendo ele acusado injustamente, mesmo ele sendo preso, mesmo toda a história que você já conhece no início lá do capítulo 37. Você vê a história de tudo que José passou, tudo, mas ele escolheu permanecer com a sua fé. No capítulo 41, no versículo 16, olha que palavra poderosa para as nossas vidas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Aqui, já no tempo de exaltação, José, ele foi chamado diante de Faraó, quando ele precisava estar ali revelando os sonhos de Faraó. Faraó chamou todos os seus magos, né, que naquela época eram tidos como os adivinhas, os magos, entre outros nomes, a qual eu não me recordo muito bem. E nenhum deles revelou o sonho. José foi o qual ia revelar o sonho. Só que a coisa mais linda, a escolha de José, mesmo no tempo da exaltação, porque, amados, nós não podemos esquecer, muitas vezes passamos pelo deserto para chegar na terra prometida, mas nós não podemos esquecer que quando estamos na terra prometida, quem é que esteve conosco no deserto? Quem é que merece ser exaltado e glorificado? Então José, quando chegou diante do faraó, ele podia também se ensoberbecer. Não, eu vou revelar esse sonho para minha fichinha. Esse sonho aí, ó, eu já sei. Mas José já foi logo com ali uma atitude forte de um homem de Deus, de um homem que escolhe ser humilde, de um homem que entende. Quando eu falo homem, que é o homem e a mulher, não o homem ser humano. Um homem a qual sabe que o Senhor, Ele procura um coração humilde. O Senhor procura um coração disponível. Deus, Ele não precisa de nós, mas Ele conta comigo e com você. Você pode dizer amém? Fala, eis-me aqui, Senhor. Eu escolho, Senhor, a estar agradando o Teu coração. Aleluia, Jesus. E aqui a humildade foi outra escolha de José. Ele escolheu ser humilde, ele escolheu entender que ele não era nada, não podia nada, mas que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que era com seu pai, o mesmo Deus a qual ele já conhecia toda a história das maravilhas, dos feitos que o Senhor já tinha feito, né? E igreja, nós temos aqui, ó, você quer saber quais as maravilhas que o Senhor fez? Está aqui. É verdadeiro, está aqui, é revelador, é transformador. Todas as maravilhas que o Senhor já fez e ainda quer fazer através das nossas vidas. Segunda escolha de José
foi manter a sua fé e a sua humildade. E a terceira escolha, amados, também me fez chamar a atenção, porque hoje, nessa sociedade em que vivemos, somos rotulados de várias situações. A sociedade, ela sempre quer nos apontar os erros, né? É curioso isso, porque a gente vem na igreja, recebe palavra de encorajamento, sente, né, a presença de Deus, é movido pelo Espírito Santo, mas aí vem um incircunciso, um filisteu e fala algo ao seu respeito, você vai dar ouvido. Amada, é a nossa carne, a gente acaba dando ouvido, não é verdade? Mas hoje o Senhor, Ele quer curar feridas neste lugar. Deus, Ele tem um mover diferente nesta manhã. Ele quer curar traumas. O Senhor quer curar, Ele quer fazer, Ele quer mover. Aleluias. E a escolha de José acerca do que ele queria para a vida dele, não se importando com as adversidades, José escolheu olhar para Deus. Em todo tempo, José, ele escolheu se afastar do mal, das tentações, ele escolheu seguir com a sua fé para agradar o coração de Deus, ele manteve a sua fé, e a terceira escolha, ele preferiu, ele decidiu por optar em continuar olhando para Deus. O nosso foco, amado, tem que estar em Jesus. Se você olhar para o lado, para a direita, para a esquerda, se você olhar para mim, você vai ver muitos erros, você vai ver muitas falhas, mas se você continuar olhando para Jesus, você vai agradar o coração dele. José, ele teve essa escolha, ele escolheu essa decisão de estar agradando o coração de Deus. Abra comigo também, amado, em nome de Jesus, no Salmo 115. Quando você escolhe agradar a Deus, você está dizendo para a circunstância que você não quer olhar para o que está acontecendo ao seu redor, mas sim para as coisas do céu. Aleluia, Jesus. Salmo 115, no versículo 12. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai falando aí para você mesmo, fala assim: eu escolho agradar a Deus, eu escolho continuar olhando para Deus. Oh, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Escolha temer a Deus, amém? Salmo 115, no versículo 12. Glória a Deus. O Senhor que se lembrou de nós abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor tem bênção para todos, tantos pequenos como os grandes, porque basta você temer ao Senhor, não foca na circunstância. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo hoje, mas não olha para a circunstância, olha para Jesus, leia a palavra, reflita na palavra, entenda que as bênçãos do Senhor, Ele já prometeu, Ele já liberou, as suas bênçãos já estão liberadas nas regiões celestiais. Basta nós permanecermos, que nós vamos alcançar essas bênçãos. E as minhas escolhas, elas determinam o meu futuro. Amado, é uma frase a qual a gente precisa entender que as minhas escolhas, o que eu estou fazendo hoje, vai refletir, vai determinar aquilo que eu quero no meu futuro. O que você tem escolhido? O que você tem buscado? Qual tem sido a sua escolha? Agradar a Deus?
a buscar primeiro o reino de Deus e a tua justiça, porque as demais coisas não serão acrescentadas? Ou você prefere olhar para a situação e falar assim, não, você não sabe, missionária Neide, você não sabe qual é a minha situação. Missionária Neide, você não sabe qual é o meu trauma. Missionária Neide, você não sabe qual é a minha dor. Irmãos, eu realmente não sei. Realmente eu não sei. Mas a escolha que você tem nesta manhã vai determinar aquilo que você quer para o seu futuro. A tua escolha de buscar mais de Deus, de estar agradando o coração de Deus, é a resposta que o Senhor quer. É a resposta que Deus ele tem, quer revelar através da sua vida. E nessa última escolha de José, é lindo o que aconteceu, porque José, ele escolheu perdoar. José, ele escolheu liberar perdão. E é algo que eu quero falar, amados, que perdão, ele não é uma coisa fácil. Não é, irmãos, não é. Só que a minha decisão de perdoar, a minha decisão de verdadeiramente agradar o coração de Deus, vai revelar a minha essência. Então, se você José escolheu perdoar, José escolheu naquele momento de exaltação, que ele estava ali sendo exaltado, o Senhor, ele exaltou a José, como todos conhecem a história dele, que ele virou governador do Egito. Então, lá de toda aquela situação, as escolhas de José fez com que ele virasse um governador, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, perdoar, irmãos, é uma escolha. Você tem que perdoar, você tem que liberar perdão. Quando você escolhe isso, você está fazendo uma renúncia. Você está dizendo, Senhor, por mim eu não consigo, mas é a tua palavra, Senhor, que me fala que eu devo deixar que a justiça dele se faça na nossa vida. Quando você perdoa, mesmo você estando certo, irmãos, talvez você foi injustiçado, talvez você foi caluniado, invejado, mesmo você estando certo, você precisa perdoar aqueles que agiram com má fé na sua vida. Essa escolha faz com que você esteja, sabe o quê? Falando, Deus, eu não posso fazer justiça, mas o Senhor é o Deus de justiça. Então, amados, não deixe o seu passado destruir o seu futuro. Não deixe o seu passado destruir o seu futuro. Aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, aquilo que Deus ele quer para a sua vida, porque Deus ele deseja, o que Ele mais quer é revelar a glória dEle nessa terra. Por isso que Jesus nos ensinou que o reino dEle viesse a essa terra. Ele quer revelar a tua glória através da minha e da sua vida, em nome de Jesus. Essa escolha de perdão de José fez com que rompesse todos os rótulos que ele tinha levado sobre a vida dele. Porque um rótulo de abandonado. Hoje, no que vivemos, né, principalmente tudo vira notícia, as pessoas elas apontam às vezes para você como abandonado, como a separada, como a esquecida, como a traída, como a injustiçada. São tantos rótulos que tentam colocar na nossa vida. Mas você, quando realmente escolhe perdoar e viver aquilo que Deus tem para você, você que já conheceu a Jesus, que já reconheceu que Ele é o que tem poder, Ele que pode todas as coisas, porque a palavra nos ensina que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O que isso quer dizer? Nós somos fracos sim, nós, naturalmente somos fracos.
A nossa carnalidade, ela é fraca. Mas quando eu permito isso, o Senhor vem e faz algo sobrenatural. E perdão, irmãos, é algo muito, muito forte, muito sério. E eu quero rapidamente, através do Espírito Santo de Deus. Eu nunca falei isso na minha vida. Eu até orei ao Senhor, falei, Senhor, mas é isso que o Senhor quer? E o Senhor falou, você vai contar o seu testemunho. E confesso que não sei quando seria a outra vez que eu falaria, a não ser se fosse da vontade de Deus. Aos meus 5, vou tentar resumir um pouco. Aos meus 5 anos, tenho uma memória muito boa, porque eu tenho um único álbum da minha infância, ao qual eu tenho fotos. E nesse álbum, né, infelizmente, eu tive uma vida muito, muito sofrida em relação à situação financeira, uma vida muito miserável. E aos 5 anos, aquele retrato, ele me mostra muitas coisas, porque naquela foto eu estou com uma cara bem brava. Eu estou com uma carinha de menininha, assim, sabe? Bem bravinha mesmo, bem marrentinha, sabe? Mas porque naquela foto, naquele dia, eu tinha visto meu pai, ele bater na minha mãe. E eu vim de um histórico. Eu posso te dizer que eu fui a raiz, a árvore cortada. Se eu estou aqui hoje, é porque o cheiro das águas fizeram com que eu pudesse estar aqui para compartilhar com a igreja. E naquela foto, aonde me traz a memória, eu me lembro do meu pai, ele batendo na minha mãe. Meu pai era alcoólatra, meu pai bebia a ponto de cair. Meu pai, ele ia até na frente da minha escola para fazer escândalo. Eu vim te buscar. E aquilo, amado, para uma criança, é um trauma tão grande, é um trauma tão assim, forte. Escuta, eu não quero que você entenda que o meu trauma, a minha dor, as minhas circunstâncias são maior que a sua. Não é isso que o Espírito Santo quer trazer nesta manhã. É para que você realmente decida perdoar. Para que você verdadeiramente decida agradar o coração de Deus. Escolha. Você tem uma escolha. Por volta desses meus 5 anos eu tenho essa memória. Por volta dos meus 7 anos de idade eu sofri abuso. Eu sofri abuso, eu fui vítima de pedofilia, fui vítima de uma situação onde uma criança não tem nenhuma defesa, nenhuma defesa. Graças a Deus, não houve fatos, mas eu fui vítima e aquilo fica, porque uma criança de 7 anos já está constituindo as suas memórias. Aos 7 anos sofri, e nesse longo tempo ali continuei vendo minha mãe apanhando do meu pai. E o tempo foi passando, e a sociedade rotulando a minha família. Vocês não conseguem nada. Minha mãe, ela teve 12 filhos, numa situação tão difícil, que eu poderia falar, meu Deus, eu já sofri tanto mesmo, para que eu vou confiar em Deus? A circunstância me fazia desistir de mim mesma. E é isso que o inimigo quer, que a gente desista, que a gente olhe para os problemas, que a gente esqueça que maior do que os meus problemas é o meu Deus. E passei fome, amado. Sabe qual era a minha maior alegria na infância? Oh, Jesus! Era quando o mercado da cidade, ele avisava lá o meu bairro, a cidade pequenininha que eu morava, pequenininha, Mongaguá, litoral paulista. Sabe qual era a minha maior alegria na infância? Porque eu não tinha o que comer, eu só tinha o necessário. Minha mãe fritava um ovo e dividia para 4 irmãos. Amados, a minha alegria era quando o mercado avisava que ia
despejar os produtos vencidos de Danone. E o único momento que eu comia Danone na minha infância era naquele momento que eu ia lá no lixão da cidade. Eu ia lá no lixão da cidade, pegava os que tinha vencido naquele dia, ou que estava vencendo, e eu comia. E eu comia. E não ficou por aí não. Que em toda situação difícil, a árvorezinha cortada, a árvorezinha que aos olhos de todo mundo parecia não ter chance na sociedade. Família pobre, humilde. Mas eu nunca esqueci daquilo que minha mãe me ensinou, que é a integridade. Caráter. Isso é sua maior riqueza. Isso é o maior legado que você pode deixar para os seus filhos. Não se engane, amados. Os nossos filhos não precisam de coisas. Os nossos filhos precisam de legado. Os nossos filhos precisam daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus te chama nesta manhã para que você tenha essa escolha de agradar a Deus acima de qualquer circunstância. Não importa o trauma. Não importa o que você passou. Não estou dizendo que não dói, porque a amnésia é uma doença e isso a gente não tem em nome de Jesus. Mas o perdão é libertador. Quando você decide perdoar, você está dando a liberdade ao Senhor. E para finalizar, aos 16 anos, eu fui vítima de estupro por um próprio familiar meu. Tentativa de estupro. Mais uma vez, a mão poderosa de Deus estava comigo. Aos 16 anos. Aos 16 anos, porque eu já tinha um rótulo. Eu já tinha um rótulo de rejeitada. Eu já tinha um rótulo de uma pessoa que não ia vencer. Eu já tinha um rótulo. E a gente, quando não tem Jesus, a gente acaba aceitando essas coisas, esquecendo que existe um Deus tão poderoso sobre as nossas vidas, que tem coisas grandiosas, que tem coisas maravilhosas. José, ele teve todos esses rótulos. José tinha todo um quadro para dizer: fui abandonado, fui rejeitado, fui injustiçado, fui esquecido, fui traído, fui invejado. Mas José escolheu Deus. E eu te convido nesta manhã, escolha Ele, porque o Senhor, Ele quer curar em todas as áreas. Ele quer renovar as tuas forças. Ele quer com que você olhe para Ele, para que Ele possa fazer de você um instrumento nas mãos dEle, para que você seja movida pela glória de Deus, movido pela glória de Deus, para que a sociedade que nos rotula como rejeitado, que nos rotula como coisas que o mundo aí aceita, não, eu posso dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que tenha dificuldade, ainda que tenha. Qual é o seu problema? É doença? Qual é o seu problema? Foi um diagnóstico? Foi uma traição? Foi a rejeitada? Foi o rejeitado? Talvez você ouviu como eu ouvi do meu pai. Muitas palavras de derrota, irmão. Muitas palavras de derrota. Mas quando eu entendo que o meu Deus é que vem com a última palavra, que o meu Deus é aquele que dá o decreto sobre a minha vida, que se eu estou... Oh, aleluia, Jesus.
Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Ah, Jesus, Ele quer curar nesta noite, nesta manhã. Ele quer que todo trauma seja causado na escola, seja causado pela sociedade, seja causado por qualquer situação, por palavras de derrota. Eu sei que ouvi coisas de pessoas que você ama, ouvi coisas de pessoas que têm o seu próprio sangue. Isso, infelizmente, é algo que vem como para devorar o teu coração. Vem como uma doença que quer ali te impregnar. Mas o Senhor nessa manhã, Ele quer curar. Ele quer curar. E eu quero compartilhar o que José fez em Gênesis capítulo 50. Fica em espírito, vai falando com o Senhor. Vai falando com o Senhor. Fala: Senhor, eu quero ser curada por inteiro. Eu quero, Deus. Eu quero, Pai, ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Olha o que José fez lá no capítulo 50, no versículo 19. Aleluia, Jesus. Escute, igreja. Naquilo que mais te machucou, naquilo que talvez você